A aula está sendo gravada, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Tá todo mundo vendo a minha tela aí, pessoal? Eu estou. Ah, beleza. Estou. Bom, então tá. Então vamos lá. Então, pessoal, Professor, Oi, professor. oi, Aqui, pode mas ele falar? não tá abrindo todo não, é só metade. Não tá abrindo todo não, só metade. Só metade? E Agora acho que agora? tá. Agora sim. Ah, perfeito. Bom, pessoal, então vamos lá. Dando continuidade aí à nossa revisão, né, revisão do nosso conteúdo, eu vou hoje eu vou trazer um exemplo assim um pouco mais concreto para vocês, né, do que são as classes, tá? Para que vocês possam assimilar de uma forma mais por Narda Maria, que vocês possam assimilar de uma forma mais concreta, tá? Eu vou dar um exemplo, eu vou usar um exemplo aqui dos meus slides, né? E vou dar um exemplo, né, da vida real, vamos dizer assim, né? Vou dar um exemplo de um programa mesmo, né, que foi desenvolvido por mim, mesmo programa que eu usei na aula passada, que eu mostrei na aula passada, né? E aí eu vou explicando bem devagar para que vocês entendam, tá? Então, o que seriam as classes? Nós já vimos, né, nas primeiras aulas, que as classes elas são um tipo de estrutura de dados, tá? Relembrando, o que são estruturas de dados? É uma forma de você organizar os seus dados, tá? Para que esses dados sejam depois manipulados por um programa de computador, tá? Então você organiza os dados para que eles sejam acessados facilmente, para que eles sejam manipulados, para que eles sejam exibidos, etc, etc, etc. Né? Lembra o exemplo do quarto lá? Se o quarto está bagunçado, né, eu vou ter dificuldade. Boa noite, Michele. Vou compartilhar a tela de novo aqui. Bom, então, o exemplo do quarto lá, né? Se o quarto está bagunçado e eu preciso localizar um determinado item, então eu vou ter dificuldade de localizá-lo. Se o quarto está organizado e eu preciso achar alguma coisa, eu vou localizar isso de forma mais rápida, né? Porque os meus objetos estão organizados de forma adequada. Esses objetos são, por exemplo, os meus dados. Né? Então, a estrutura de dados ela nos ensina as melhores formas para nós organizarmos os nossos dados. Tá? E as classes são um desses exemplos, são um desses tipos de estrutura de dados. Tá? Então, o que a classe faz, pessoal? Pessoal, nós vamos usar muito classe na vida do programador, daquele que desenvolve um sistema, ele usa classes durante toda a sua vida profissional. Vocês vão percebendo daqui para frente que é praticamente impossível trabalhar sem classes, tá? Mas qual que é o conceito de classe? Né? A classe ela abstrai um conjunto de objetos, né, do mundo real que tem características similares, tá? Então
quero trazer de novo para vocês aqui esse conceito, né? Na computação, nós trazemos exemplos do mundo real para dentro do computador, porque isso facilita o entendimento de quem está desenvolvendo e, evidentemente, isso vai ser traduzido de uma forma clara para o computador também executar e interpretar, tá? Então, qual que é o princípio básico para organizar uma estrutura de dados usando classes? Nós encapsulamos. Renato. Boa noite, Renato. Boa noite, Renato. Bom, Renato está aí. Então, o conceito base de classes é que ele esconde os procedimentos, né, as abstrações de dados e que descreve o comportamento das entidades no mundo real, tá? Então é aquele exemplo lá da TV que nós demos nas primeiras aulas. A pessoa que liga, a pessoa que utiliza uma TV, ela não precisa saber como essa TV funciona por dentro. Ela só precisa saber operar essa TV, ligar, trocar de canal, aumentar o volume, abaixar o volume, né? E isso só é possível, ligar a TV, abaixar o volume, aumentar. Isso só é possível porque lá dentro, lá nos bastidores, por trás de tudo isso, existe uma codificação, existe um código, comandos, algoritmos que são executados ali dentro e que fazem essas ações, né? Então, quando você aperta o botão de ligar a TV, tem um algoritmo lá dentro que recebeu esse comando e lá dentro ele processou essa informação para que você tivesse uma resposta, né? A televisão ligou. Então, aconteceu um processamento lá dentro, tá? Então, quando a gente trabalha com classe, a gente esconde essas coisas do usuário final, tá? Repito, nós como programadores, nós sabemos como foi feito. O usuário final não, ele só sabe operar. Ele sabe cadastrar um registro, ele sabe editar, ele sabe excluir, ele sabe buscar, procurar, enfim. Ele sabe porque ele é um operador de computador, então ele tem que saber, né? O próprio sistema ensina para ele: clique aqui para fazer isso, clique aqui para fazer aquilo, né? Então, ele não precisa saber como funciona, ele precisa saber que funciona, tá? Então, daqui a pouquinho nós vamos ver esse exemplo assim, um pouco mais concreto. Então, pessoal, um exemplo. Nós precisamos desenvolver aquele mesmo sisteminha para gerenciar um zoológico, tá? Bom, então, é como eu disse, quando eu vou desenvolver um sistema, a primeira coisa que eu tenho que fazer é rascunhar esse sistema. Eu tenho que planejar esse sistema. Por onde eu começo esse planejamento? Pela estrutura de dados. Então, o que eu preciso definir? Bom, eu preciso definir aonde os dados serão guardados. Como esses dados vão estar organizados? Bom, nós sabemos que a classe é um tipo de estrutura de dados, é o tipo que nós vamos utilizar para criar o nosso sistema, tá? Então, o que eu tenho que saber? Bom, o que tem em um zoológico? O básico do zoológico: animais. O básico do zoológico: animais, né? Então, é óbvio, professor, mas vamos lembrar que nós estamos abstraindo o mundo real, trazendo o mundo real para dentro do mundo computacional. Então, eu vou criar uma classe chamada animais, que é óbvio,
E dentro dessa classe, presta atenção, dentro dessa classe eu vou criar os atributos, tá? Que são, na verdade, as características ou propriedades, ou quando a gente estiver estudando banco de dados, serão os campos das nossas tabelas. Mas por enquanto, quando eu falar em atributos, você pode pensar assim: são as características da classe. Vamos lembrar do trabalhinho que nós fizemos, né? Que vocês fizeram para mim. Por exemplo, a classe veículos. Qual que é o atributo do quais são os atributos de um veículo? A placa, a cor, o modelo, pode ter o chassi, quantas portas, se ele é bicombustível ou se unicombustível, né? Não sei se fala isso, mas, né? E por aí vai, tá? Então, no nosso caso aqui, do nosso sistema que vai gerenciar o zoológico, a classe animais ela vai ter três atributos: nome do animal, um número de identificação e a idade daquele animal. Correto? Sim. Perfeito. Então, como ficaria, por exemplo, um registro da classe animais? Eu cadastrei lá a minha tartaruguinha, o nome dela é Ruth, a identificação dela é 304 e a Ruth tem 114 anos. Esse conjunto de dados forma a informação ou o registro, tá? Então, olha só, Ruth é um dado gravado no atributo nome. 304 é um dado que está gravado no atributo número identificação. 114 é um dado gravado no atributo idade. Então, o conjunto de dados gravados em uma classe eu chamo de registro. A tartaruguinha Ruth, cujo número de identificação é 304, tem 114 anos. Isso é uma informação, é um registro. Pessoal, nós temos que entender, só foi possível que eu gravasse esses dados no meu sistema porque antes disso eu criei uma classe que eu chamei de animais. Tá claro, pessoal? Tá claro. Sim. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um outro exemplo. Perfeito. Eu vou mostrar um outro exemplo para vocês daqui a pouquinho. Tá? Vamos lá. Bom, como que nós representamos uma classe, visualmente falando, tá? Vamos supor que vocês foram contratados para desenvolver o sistema, né? Então vocês têm que documentar esse sistema, vocês têm que criar um documento, né? Para que qualquer outro programador leia esse documento e entenda o que está acontecendo ali no sistema. Então, uma das formas de nós representarmos uma classe é dessa forma aqui, ó. Eu tenho uma tabelinha simples, classe animais, uma coluna de atributos e uma coluna que representa os tipos de dados. Pessoal, vocês já devem ter percebido, né, que eu falo para vocês de tipos de dados, tanto na aula de estrutura de dados quanto na aula de algoritmos. Vocês já perceberam? Não tem como fugir. Sim. Não tem como fugir disso. Eu preciso, né, que vocês assimilem, preciso que vocês entendam que aquele dado que vai ser gravado, ele tem que ter um tipo que vai identificar aquele dado. Porque o computador, na hora que for jogar o dado lá na memória, ele precisa saber se aquilo é um texto, se aquilo é um número, se aquilo é uma data, se aquilo é um número decimal. Tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso exemplo.
a classe animais, no atributo nome, tem o tipo de dados string. Por quê? Nome é texto. String é o tipo de dado para eu gravar texto. Tá? Número de identificação é do tipo de dado inteiro. Né? Por quê? Eu não quero gravar ali um número decimal. Eu quero o número inteiro. 304, 50, 65, 70. Número inteiro. Idade. Também o número inteiro. A Ruth tem 114 anos. Né? Eu não quero gravar ali que ela tem 114 anos e 6 meses. Eu quero gravar 114 só. Então, o tipo de dado inteiro. O peso da Ruth, aí sim. Aqui eu preciso que o sistema aceite número decimal. 90,5. 115,75. Então, o tipo de dados do atributo peso tem que ser real, tá? Que é o tipo de dado que permite número decimal. Beleza? Bom, o que mais que eu preciso definir? Veja que eu estou documentando. Veja bem, eu não estou escrevendo código ainda. Isso aqui não é algoritmo. Eu estou estruturando o meu sistema, tá? Eu estou preparando a estrutura de dados do meu sistema. Bom, então, nesse slide aqui eu estou mostrando o seguinte, eu já tenho os atributos e os tipos definidos, tá? Mas eu preciso também dizer para o programador, ou seja, para o cara que vai implementar o algoritmo, eu preciso informar para ele os métodos da classe animais, tá? O que são os métodos? Os métodos são as operações, são as funções que vão manipular os dados que estão gravados lá. Por exemplo, vou voltar ao exemplo da TV. Pessoal, o método ligar TV, quando você aperta o botãozinho lá, eu estou chutando, tá, pessoal? Eu estou inventando aqui, tá? Se eu fosse o programador, o cara que programou lá a funcionalidade da TV, eu teria colocado ligar TV. Esse método ligar TV, ele vai ser acionado quando a pessoa apertar o botão do controle remoto. Outro método da classe TV, aumentar volume. Esse método aumentar volume, ele vai ser executado quando o usuário apertar a setinha para cima. Método abaixar volume vai ser executado quando o usuário apertar o botãozinho setinha para baixo. E assim por diante. Né? Então, por exemplo, eu posso ter um método chamado definir nome. O que esse método vai fazer? Ele vai gravar o nome, ele vai pegar o que o usuário digitou na tela e vai gravar lá no atributo nome aquele valor digitado. Eu estou definindo o nome do meu animal. Olha como que a coisa ela é variável, pessoal. Olha como que tem N possibilidades. Eu posso ter uma tela no meu sistema onde eu registro todas as vezes que eu alimentei o animal. Então, eu coloco lá, por exemplo, eu seleciono lá o nome da Ruth, né? Eu seleciono lá o meu animal. Eu seleciono lá, por exemplo, qual a comida que eu dei para ela. Eu escrevo lá, sei lá, tartaruga gosta de quê? Não sei, fruta, maçã, banana, sei lá. E coloco lá a data e a hora que eu alimentei a Ruth. Quando eu clicar no botão salvar, esse botão salvar, ele vai chamar o método comer. Esse método comer vai pegar as informações que eu digitei na tela e vai gravar no sistema.
Pronto. Pessoal, vocês estão percebendo que o método ele só trabalha se existe um registro, se existe um dado, tá? Então pensa bem. Vou dar um exemplo da vida real de vocês aí. Você vai lá no site do Enem para fazer a sua inscrição. Aí você preenche lá nome, CPF, tá. Quando você clica em enviar, existe um método encapsulado, escondido, você não está vendo. Existe um método que vai pegar tudo que você digitou na tela e vai gravar no banco de dados, confirmando a sua inscrição. Né? Aí ele vai gravar esses dados lá numa classe chamada, por exemplo, candidato. Essa classe candidato, ela tem os atributos nome, CPF, endereço, escola que você estuda e assim vai por diante. Então, pessoal, essa é a dinâmica. Tá? É dessa forma que nós temos que raciocinar. Todo sistema que você encontra, que você manipula, existe uma classe por trás dele, daquela telinha que você está vendo, existe uma classe lá atrás dela que recebe aqueles dados, que manipula aqueles dados e executam aqueles dados. Então vamos seguir. Nós podemos, por exemplo, ainda no nosso sistema do zoológico, nós podemos criar uma classe chamada de funcionário. Né? Por quê? Eu quero cadastrar todos os funcionários do zoológico. Né? E o que essa classe vai ter, então? Como atributo, como característica? Nome do funcionário, a matrícula ou número de identificação, o telefone do funcionário, o departamento que esse funcionário trabalha. E aqui, evidentemente, os tipos de dados. Nome é texto, então é string. Número de identificação, número de matrícula, é número, então é inteiro. Telefone. Agora eu pergunto, alguns erraram no trabalho e eu corrigi. Eu pergunto, telefone tem que ser número ou tem que ser texto, pessoal? Número. Número. Número? Olha só. A regrinha básica que vocês têm que aprender. Eu vou fazer algum cálculo com o número de telefone? Não. Não. O número de telefone é uma informação que simplesmente eu vou exibir na tela. Né? Se eu não vou fazer cálculo com aquele dado, não tem necessidade de ser inteiro. Pode ser string. Mesmo porque o telefone costuma ter aquele parêntese no DDD, né? O telefone costuma ter aquele tracinho que separa o prefixo do restante do número. Então, se vai ter caracteres, né? Então tem que ser string, tem que ser texto. Para ele poder aceitar o parênteses, para ele poder aceitar o número, tá? Mas a regrinha básica é essa. Sempre que você tiver na dúvida entre usar inteiro e texto, você se pergunta: esse dado vai ser usado para cálculo? Não. Então usa texto. Tá? Se for usado para cálculo, usa inteiro. A mesma coisa serve para data. Né? Bom, o departamento é um nome, né? Tem que ser nome porque é texto. Tem que ser texto porque é nome, né? Departamento, sei lá, financeiro, administrativo, por aí vai. Né? Então, essa é a classe funcionário. Quais métodos eu posso ter na classe funcionário? Por exemplo, um método que vai atualizar o telefone. Né? Eu cadastrei o telefone errado do funcionário, eu quero editar esse telefone.
tá? Eu quero corrigir, então tem um método que eu chamei de atualizar telefone, que ele vai pegar o telefone que eu digitei na tela e vai salvar lá no meu sistema. Ok, pessoal? Ok. Perfeito. Bom, então encerramos aqui o nosso conceito de classe, tá? Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui um outro exemplo. Deixa eu parar essa apresentação aqui, porque a gente já vai falar de fila, né? Então, para reforçar mais ainda, eu quero mostrar um outro exemplo para vocês aqui. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela aí? Tô. Dá Sim. pra ver. Tá, perfeito. Bom, pessoal, o que que significa essa tela? Tá? Isso aqui é uma parte do código de um sistema que eu desenvolvi para controle de despesa, tá? É um teste que eu fiz numa empresa aí, que eu estava participando de um processo seletivo, tá? E não precisa preocupar em entender o código, não é isso que eu quero explicar para vocês, eu quero reforçar o conceito de classe, tá? Então não precisa entender agora esse código, isso aí é no outro semestre, tá? Mas vamos lá. Então, o que que acontece? O que que esse código está fazendo? Esse código, ele está justamente criando, esse código está criando a classe. Aquela tabelinha que eu mostrei para vocês lá, com o tipo de dado, eu estou traduzindo isso agora para o mundo computacional. Eu estou codificando. Eu criei um algoritmo, isso aqui é um algoritmo, tá? São passos que o computador vai executar, e esse algoritmo vai criar uma classe. Por que ele vai criar uma classe, professor? Porque depois eu vou criar uma tela onde eu vou gravar as informações dentro dessa classe. Tá? Então vamos lá. Olha para vocês verem. Eu estou criando, olha, create, tá? Pessoal, lembrando que 95% das linguagens de programação são em inglês, ok? Então, create, eu estou criando uma classe que eu chamei de despesas, tá? A minha classe chama eu chamei de despesas. Quais são os atributos da classe despesas? Descrição da despesa, data da despesa, qual é o usuário que está gravando aquela despesa e o valor daquela despesa. São os atributos. Quais são os tipos de dados dos atributos? Olha que legal. A descrição é string, porque é texto. Açaí no jardim. É um texto, né? O atributo data tem o tipo de dado date. Date em inglês é data. 27/10/2021. Leio o texto também. Oi? Oi, Cida. Texto, não é? A data pode ser texto também, mas aqui no caso eu coloquei date. A data também pode ser texto, tá? Mas vamos lá. E aqui o valor do meu açaí, ele é do tipo decimal. Por quê? Porque é valor monetário. Pessoal, medidas e valores monetários
sempre nós vamos usar um tipo de dado que aceita números decimais, tá? Vocês vão entender agora o porquê, tá? Bom, olha só, pessoal. Quando esse algoritmo aqui foi executado, ele gerou na minha tela isso aqui, ó. Deixa eu compartilhar outra tela com vocês. Agora sim consegui compartilhar. Olha só, pessoal. Aquele código gerou isso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é um banco de dados. Isso aqui é onde os dados estão gravados. Para que esses dados fossem gravados nessa estrutura, eu precisei criar uma classe. Qual que é o conceito de classe? A classe é uma estrutura de dados, né, pessoal? Olha os dados organizados aqui, ó. A coluna descrição tem a descrição das despesas. A coluna data tem todas as datas. A coluna usuário tem a matrícula, né, o login do usuário que cadastrou. A coluna valor tem todos os valores que foram lançados. Então, aquele algoritmo que eu mostrei para vocês agora há pouco, com os atributos e tipos de dados, olha que interessante, ó. Despesas. Estão vendo aqui, ó? Despesas é a classe. Descrição é atributo. Data é atributo. Valor é atributo. Se eu mudar a tela aqui, ó, você consegue ver os tipos de dados, ó. Descrição é um atributo e ele é um varchar, é um string. Data é um date. Valor é um decimal. E aí agora vem o mais legal. Vem o mais legal agora. Essa parte aqui, ó. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam? Esses dados que vocês estão vendo nessa tela são os mesmos dados que estão gravados aqui no banco de dados. Isso aqui e isso aqui só foi possível acontecer porque antes eu criei a classe, que é esse código aqui. Tá? E agora, o exemplo prático. Eu vou cadastrar uma despesa. Olha aqui, ó. Descrição, data e valor. Pessoal, presta atenção. Eu vou colocar aqui, por exemplo, gasolina. Hoje eu abasteci meu carro. Coloquei R$ 50. Percebe que ele já colocou aqui uma vírgula com centavos? Ó. Pessoal, então, quando eu clicar em salvar, presta atenção, gente, isso aqui nós já vimos, tá? Quando eu clicar em salvar, o que vai acontecer? Existe um método atrás dessa tela aqui, ó, que o usuário não vê. Existe um método que vai pegar esses registros e vai gravar isso aonde? Lá na classe, lá no banco de dados. Eu vou clicar em salvar, ele está salvando. Pronto, despesa incluída com sucesso. Né? Se eu vier aqui agora, ó, e pesquisar, olha lá, ó, gasolina.
a despesa cadastrada aqui, ó. Então, pessoal, essa ligação que eu quero que vocês façam, tá? Então, repito, por que o nome é estrutura de dados? Por quê? Para que eu consiga criar um sistema, gravar registros, eu preciso ter um alicerce por trás. Aliás, embaixo, né? Eu tenho que ter uma estrutura que comporte esses dados. Então, isso, repetindo, isso aqui, visualizar esses dados, editar esses dados. Ó, tô editando, ó. Selecionei aqui, ó, roupinha do Augusto. Eu cliquei em editar, ele buscou lá no banco de dados e trouxe e colocou aqui para que eu pudesse editar, ó. Agora eu vou salvar, ó. Despesa atualizada com sucesso, ó. Tá atualizado. Então, tudo isso aqui só foi possível porque eu criei essa estrutura aqui. Porque eu criei uma classe chamada despesas que tem esses atributos, que tem esses tipos de dados. Ok? Ok. Beleza. Pessoal, eu vou tentar daqui para frente, enquanto a gente não volta para o presencial, eu vou tentar usar mais exemplos práticos, né? Igual esse aqui, trazer uma tela, um sisteminha que eu fiz. Eu vou tentar encaixar isso nas nossas aulas para facilitar a assimilação de vocês, porque é muita teoria, né? Então, eu vou tentar sempre encaixar dessa forma. Tá bom, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um intervalo, tá? Já são 7:55. Intervalo de 20 minutinhos, pode ser, pessoal? Né? Eu estou até com fome aqui, vou lanchar aqui. Um intervalo de 20 minutinhos, a gente volta e vai até às 9 e pouquinho. Pode ser? Pra mim, tudo bem. Beleza. Tranquilo? Então, eu espero vocês, tá? Aqui nesse mesmo link, eu não vou sair não, só vou desligar a câmera, tá? Eu espero vocês aqui, eu vou parar a gravação, tá? Vou interromper a gravação aqui e a gente retorna às 8h20. Pode ser, pessoal? Beleza. Beleza. Professor, pode ser. Sim.